Fala, galera maravilhosa! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Português para Desesperados. Eu sou a professora Carol Mendonça e aqui comigo você aprende toda semana língua portuguesa para concurso público, para o vestibular, para a sua vida, se você quiser falar melhor, se você quiser entender mais o outro, se expressar com mais segurança, aqui é o seu lugar. Com este vídeo, esse aqui é o vídeo número 1, você começa a estudar comigo sobre interpretação textual. E a gente vai desenvolver muitas habilidades que vão facilitar para você na hora da prova. E vamos também acabar com algumas fake news sobre esse estudo. A primeira é que você não tem que estudar para interpretação. Tem muita coisa que quanto mais você puder ver antes da prova, menos complicado vai parecer lá. E lá, quando descomplica lá na hora da prova, você fica mais calmo. Quando você fica mais calmo, você desenvolve melhor, você rende mais. Eu tenho certeza que você vai mandar bem na sua próxima prova se você seguir direitinho o que a gente vai combinar aqui nesse passo a passo. Vamos nessa? Interpretação de texto para concursos. Então vamos nessa. O ponto inicial do nosso vídeo, da nossa aula de hoje, é que você entenda que interpretação é uma coisa e resolução de questão de interpretação é outra. Porque interpretar é algo realmente subjetivo, é algo individual. Porque a gente vai analisar obras, né? Textos, músicas, poemas, imagens, aquela coisa. A prova joga pra gente lá alguma coisa para análise. E normalmente qualquer coisa pode ter uma interpretação diferente da minha parte e da sua. Imagina uma obra de arte, não é verdade? Se a arte tem o propósito realmente de impactar a todos e a cada um, como é que a gente vai dizer todo mundo a mesma coisa sobre aquele item que está sendo analisado, vamos dizer assim? Então não é interpretar, sentir, expressar a emoção que te toca no momento em que você tem contato com aquilo. Não é. Isso aí é para a vida, para a gente sentar num boteco e trocar essa ideia. Agora, na prova, é para a gente entrar em consenso sobre a resposta que resume melhor a possibilidade elaborada pelo professor. Quem faz a prova é um professor de língua portuguesa e a gente precisa pensar em elementos que vão respaldar uma resposta que não vá causar anulação. É isso que o professor vai fazer. Ele quer que a gente pense sobre sem anular. O ponto número 2 da nossa aula é que a gente desenvolva agilidade na hora de buscar o que tem que ser buscado num texto. Então, o que a gente vai combinar? Você chegou na parte de texto, decidiu o que vai fazer, porque você não precisa começar por aí, né? Você começa se você quiser. Se você treinar e se sentir confortável para começar pelos textos, legal. Então, você precisa conhecer você. Beleza, professora, eu cheguei na hora de fazer o texto. Tem um texto enorme lá na prova. O que você vai fazer? Você vai direto na questão, nos enunciados, vai ler os comandos e até as alternativas também, para entender um pouquinho do que cada questão está falando, o que cada questão exige de você. Professora, mas eu vou lá perder esses minutos? Não, você vai investir esses minutos na construção da sua estratégia. Porque depois ficar lendo um texto enorme, nervoso, e aí você fica desconcentrado. Aí vai para a questão, já esqueceu o texto. Quando chega no texto, já esqueceu o que é. Não dá. Você precisa de estratégia, você precisa treinar, fazer bastante dessa forma para chegar na prova e arrasar. Então você vai investir alguns minutos em olhar os enunciados e verificar se realmente precisa de ler o texto. Se você disser, se você perceber que precisa ler o texto, a gente vai partir para a estratégia, que é a seguinte. Nossa estratégia, que nós vamos chamar de análise crítica, ela começa assim: você vai iniciar a sua leitura do texto, tentando identificar como você pode classificar esse texto. A gente tem classificação de tipo textual, de gênero textual, tudo isso aí dá para saber só lendo o texto todo. Mas assim, de cara, às vezes até pela estética, pela noçãozinha básica ali do que o texto está falando, a gente consegue dizer se ele é um texto literário ou não literário para fins de resolução de questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa discussão literário, não literário, ela é polêmica, né? Os alunos de letras, quem estuda letras aí pode confirmar comigo, pode confirmar para mim.
5 anos estudando, debatendo, e a gente chega simplesmente a lugar nenhum. Porque é difícil você dar essa medalha, isso aqui é literatura, isso não é literatura. Mas a gente vai fazer uma tabela com finalidade de resolução de questão, uma coisa superficial, só para ajudar a gente a fazer mais rápido essa classificação. Então vamos ver o que é literário e o que é não literário para concursos, tá? Essa classificação vai começar pela finalidade. Quando você ler o texto, tenta sempre se perguntar: quem escreveu isso aqui queria o quê? Queria passar a informação adiante? Queria divulgar alguma coisa, um serviço, um produto, uma descoberta? Essa pessoa queria promover entretenimento? Essa pessoa queria simplesmente se expressar, falar do que ela sente? O que esse querido queria? Essa querida tinha qual finalidade? Porque se a finalidade for artística, humorística, for simplesmente o entretenimento, se for algo desse tipo, a gente pode dizer que esse texto é literário. Agora, quando a finalidade parece mais informativa, explicativa, esclarecedora ou até assim argumentativa, você vê que o texto está tentando te convencer, aí ele geralmente é não literário. Então, pela finalidade, a gente bate esse pontinho. Vamos ver outro critério de classificação. A linguagem, quando o texto é literário, normalmente a linguagem é livre, é criativa, ela usa símbolos, construções que chamam a atenção, tem uma preocupação estética com a linguagem, sabe? Além, assim, a preocupação estética pode existir, mas sempre junto com a liberdade, né? Ninguém fica muito preso à formalidade. Então, o informal é mais amigo do literário. Quando o texto é não literário, que tem aquela finalidade de informar, aí já fica mais próximo da formalidade, da norma culta da língua, uma coisa mais objetiva, mais clara, né? Para que a informação seja bem passada, não vai ficar fazendo figura de linguagem, metáfora, fazendo uma ilustração. Vai direto ao ponto. Então, a linguagem mais, não vou dizer séria, vamos dizer mais literal, normalmente está ligada ao texto não literário e uma linguagem mais ilustrativa ao texto literário. Lembrando que é normalmente, tá? Não é obrigatório que todo texto literário seja criativo. Também não tem isso, mas aí você já se liga porque é comum. E por que você tem que se ligar? Essas marcas geralmente vão ser cobradas, vão ser perguntadas nas questões, então você já vai se ligando. E falando em marcas linguísticas, a gente pode pensar também que o texto literário, ele busca impactar por meio da sua construção. Então, as figuras de linguagem, além de ilustrarem, né, além de fazerem ali uma firula legal, demonstrar criatividade, elas nos impactam, elas chamam a atenção. Então, também tem jogos de palavras, às vezes palavras, um monte que começam com a mesma consoante, ou a vogal que se repete para fazer um eco, né, que é uma forma de chamar a atenção de quem vê, uma ruptura, uma disruptura, algo que quebra a expectativa de quem está lendo, então você se choca, ou aquilo causa humor, ou teoricamente, tem muita questão que fala assim, o que é que causou humor no texto? Às vezes você não deu um sorriso, nem um interno, mas você tem que procurar aquilo que teoricamente quebrou a expectativa. Você esperava uma coisa e de repente aconteceu outra. Isso é de propósito, né? Isso é comum do texto literário. O texto não literário, ele não tem essa preocupação, ele tá ali para falar o que é, se você quer saber bem. Se você não quer saber, você que não saiba, né? É uma coisa mais assim, pouco didática, mas é informativo, é direto ao ponto. Então, esses jogos e tudo que pode ser um recurso para chamar a atenção é mais comum do literário. E a sobriedade do não literário. Então, vamos anotar aí o que pode representar texto literário e texto não literário. Exemplos aqui. Literário, uma novela, um Manuel Carlos na sua vida, né? Fica bom. Um dorama, eu gosto, você gosta? Adoro. Um poema, uma música, com certeza. Uma propaganda pode ser literária, né? Dependendo da construção dela. Nenhum gênero fica preso, mas alguns representam mais, né? Então, o não literário pode ser representado por um artigo acadêmico, por uma resenha crítica, por uma notícia, né? Algo bem sério, bem construído para informar. E aí a gente tem representações boas, mas nunca presas a essas classificações, tá bom? Professora, por que eu tenho que saber classificar? Porque a partir do momento que você treina o seu cérebro para perceber essa diferença, você vai ter muito mais percepção e sensibilidade para as construções frasais. Por exemplo, se eu digo para você, Lucas quebrou a cara ao tentar impressionar a médica. Quer dizer,
Se o texto é literário, esse Lucas pode ter se frustrado, né? Ele tentou uma coisa e não conseguiu. Se o texto não é literário, ele é informativo, esse rapaz fraturou um osso da face tentando impressionar alguém, foi pular de algum lugar, caiu de cara. Tá entendendo? Então, assim, sempre o contexto dessa classificação vai te ajudar muito a interpretar com mais rapidez. Se o texto é literário, se você já percebeu isso, então pode acontecer, um animal pode falar, né? Você tem uma conversa da Dona Aranha com o seu aranho, e aí é fábula, e é um gênero literário e tá tudo bem, e você vai entrar naquela onda para compreender o que que isso está representando. Se o texto não é literário e o bichinho tá falando, é o quê? Drogas? Mas aí você tem que ver qual é o contexto disso. É alucinação, alguém tá alucinando, tá acontecendo alguma coisa fora da realidade, sabe? Eu tô brincando, mas é verdade, né? Dependendo da proposta que o texto nos dá, a gente vai ter mais agilidade para perceber, para compreender aquele texto. E a agilidade é o que faz você passar na prova. Quanto menos tempo você perde pensando, raciocinando, associando as coisas, mais tempo você tem para descansar, para respirar, para fazer o resto da prova. Então, a gente tem que trabalhar isso, ganhar tempo. Parece bobeira, mas você vai ver que quanto mais você trabalhar essa classificação, mais automático, mais olho de águia você vai ter para classificar. E quanto mais assim você se sentir mais confiante, mais rápido, mais ágil, mais interessante vai ficando o jogo dos estudos, melhor você se sente, mais motivado, e quando chega mais motivado na prova, você rende mais. É isso que a gente está falando aqui. Está falando de trabalhar você para ganhar. O mais importante, o conteúdo principal para a gente chegar à aprovação é trabalhar você. Você se preparar para essa vitória. Então, é entrar no clima, é conseguir perceber o texto, a proposta do texto e conseguir realmente ter percepção sobre o que está ali na sua frente. Porque às vezes a gente está muito rígido, porque a gente não está percebendo essas nuances, esses detalhes, e aí fica muito mais difícil. Você consegue resolver as questões, mas demora muito mais. E você demora, aí fica nervoso, a confiança fica abalada e já era. Então a gente precisa trabalhar. Vamos trabalhar muito mais. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de um material para a gente ver questões com textos literários e textos não literários. Eu quero que você trabalhe essa classificação. Se possível, você fale mais até sobre o gênero, né? É literário e é qual? Qual é o gênero exato que a gente pode classificar? Trabalha bastante isso e dá uma olhadinha na abordagem de questões 2023 sobre esse tipo de assunto, tá? Esse é o vídeo número 1. Quero que você se inscreva no canal, aguarde o vídeo número 2, participe, comente bastante, mande para os seus amigos, deixa aquele like, dá aquela moral e pode colocar aqui nos comentários também o que você achou, o que mais você quer ver sobre interpretação, qual é a sua dificuldade e a gente vai juntinhos, de mãos dadas até a aprovação. Depois que passar na prova, o churrasco é contigo. Combinado? Não tem jeito, vai passar. Até o próximo vídeo.